Olá, estamos iniciando o programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Obrigado pelo carinho, pela audiência. No programa de hoje estaremos dando as informações para vocês dos médicos da Policlínica, em equipamentos e por que recebeu o selo de qualidade da UTI e também sobre a segurança do trabalho, não só em hospital, mas de forma geral. Tudo isso dentro da área de saúde aqui no Gente que Faz. Vem comigo. Muito bem, o programa Gente que Faz, mais uma vez, aqui registrando essa maravilha dos investimentos que estão acontecendo aqui na Policlínica Cascavel Unimed. Maravilha mesmo. E recebeu com isso o título, a UTI está sendo contemplada entre muitos hospitais do Brasil com esse título maravilhoso, Selo UTI Top Performer. Sabe o que significa isso? Não. Então o Dr. Thiago, que é o responsável pela UTI, vai estar explicando para nós. Doutor, muito bom dia, prazer em vê-lo. Obrigado por nos receber. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo certo. Prazer é nosso. Doutor, explica para os nossos telespectadores, esse título não é simplesmente um selo que vai pregar ali na parede. O trabalho para chegar aí foi muito grande. Fala para nós um pouquinho. É isso aí. Então, assim, nós temos a Sociedade de Medicina Intensiva Brasileira, que ela compila um banco de dados de diversas UTIs do nosso país, tanto públicas quanto privadas, e ela utiliza uma parceria com um software de gestão chamado Epimed. Essa empresa, Epimed Solutions, ela traz um software de gestão onde ela consegue mapear toda a gestão que você faz dentro da sua UTI. Então a gente tem em tempo real, alimentando esse sistema, os nossos números, como é que é a nossa performance, como é que é isso baseado em indicadores. Indicadores. Simplesmente você chegar lá e falar, eu quero comprar esse título, não existe. Não existe, porque eles avaliam em tempo real e acabam comparando todas as UTIs que utilizam esse mesmo sistema. Então hoje, a Epimed Solutions, ela tem o maior banco de dados de UTIs do mundo. Sim. São mais de 2.000 UTIs abrangidas por esse software em mais de 800 hospitais e a partir daí ela consegue comparar a eficácia, a eficiência, a utilização de recursos de uma UTI comparada com outras. Sim. Doutor, para chegar a isso aí, eu sei que você tem essa valorização de toda a equipe unida para conseguir o título. Com certeza. Eu sempre falo que o UTI é um hospital dentro do hospital, né? São muitas pessoas, trabalhando, são muitos profissionais trabalhando para o bem-estar do paciente, né? Então, quando o paciente entra aqui, nós temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionistas, todos trabalhando em comum, no mesmo caminho para melhoria do nosso paciente, né? E você tem que fazer uma gestão desses profissionais de forma adequada, né? Todo mundo tem que caminhar no mesmo sentido para que a coisa funcione legal. E o que esse selo que eu também brinco que pela segunda vez nós conquistamos esse selo de top performance, acho que mais difícil do que conseguir é manter, porque depois que você consegue uma vez, você acaba relaxando, então você manter essa equipe engajada para o melhor atendimento do paciente é a melhor coisa que a gente pode ter dentro do hospital. É o que dá segurança para o familiar que está com um paciente doente aqui, ele fica tranquilo que sabe que ele vai estar em boas mãos. Então, eu iria fazer essa pergunta para ele agora. Paramos por aí ou aumenta a responsabilidade? Ele já respondeu. Ao mesmo tempo, eu te pergunto, a equipe está ciente disso? Eles estão sendo, no decorrer do período, com este selo maravilhoso, aperfeiçoados e orientados para manter? Com certeza. Isso é o nosso trabalho do dia a dia. É a persistência de treinamento, de engajamento, sobre os nossos protocolos, sobre os nossos planejamentos de trabalho, né? Então isso a gente trabalha diariamente e eles são gratificados com essas premiações, né? E todo mundo se sente bastante gratificado de trabalhar aqui num hospital certificado como esse.
Tá vendo? Você da região, você de Cascavel, Dr. Thiago, que é um intensivista, o orgulho que ele está dizendo deste hospital em receber e estar investindo. Essa é a certeza do Hospital Policlínica Unimed e sua diretoria fazendo o melhor com médicos de qualidade e você com a certeza de que entra aqui e sai vivo e bonito, né? Porque você passou por um processo super moderno em que só esse hospital oferece para você. Hospital Policlínica Unimed, feito para você. E agora, gente, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. A atenção à sua saúde começa com cuidado contínuo. A Unimed Cascavel oferece o programa de gerenciamento de doenças crônicas, o PGDC, um acompanhamento completo e sem coparticipação para pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, doenças cardíacas e pulmonares. Com uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, farmacêutico e nutricionista. O programa ajuda a melhorar a qualidade de vida e evitar complicações. A participação é feita com encaminhamento médico após diagnóstico. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 45 30 38 8989. Repetindo, 30 38 8989. E cuide da sua saúde com quem entende do assunto. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Muito bem, eu estou aqui com a engenheira do trabalho, a Jaqueline. Ela vai explicar para nós a importância da segurança do trabalho, da segurança dentro do trabalho e de forma geral, principalmente em hospitais, né? E foi dia 28 de abril criada esta data de alerta, a data de comemoração. Nós vamos saber por que foi essa data e como é o uso desses equipamentos para manter a qualidade e a segurança no trabalho. Bom dia, Jaqueline, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado por nos receber, você que é engenheira na área, trabalha com uma equipe, principalmente no ambiente hospitalar, onde tem infecção, tem isso e aquilo, o uso desses equipamentos. Mas antes, eu quero fazer a pergunta para você, por que foi 28 de abril essa data em relação à segurança do trabalho? Então, bom dia. Essa data foi estipulada pela OIT. Então, o acontecimento foi numa mina, né? Em novembro de 64. E isso, eles viram que foi muitas mortes. Então, foram 78 mineradores que morreram lá. E a OIT, então, juntou-se junto com os sindicatos naquela época e colocaram essa data para relembrar isso. Então, relembrar as empresas, seu Wilson, quanto as pessoas, né, do cuidado que temos que ter com a nossa saúde e a nossa prevenção junto ao trabalho. Muito bem. Daí, em abril, fizeram todas as comemorações. Agora, em maio, nós temos Maio Amarelo. Por que Maio Amarelo? Maio Amarelo, então, como no sinal, né, quando a gente está ali no semáforo, já fala o amarelo, que é a atenção. Então, o cuidado, né, a advertência. Também foi junto ali que eles fizeram para relembrar toda a população, não só os colaboradores, mas a população no modo geral dos acidentes que está acontecendo em todas as rodovias, né? As vias do mundo inteiro têm acidentes. E aqui no Brasil, eu não sei se você sabe, mas a gente tem ali em torno de 14 a 15 minutos morre uma pessoa em acidente do tráfego. Do tráfego. Então, e daí vamos fazer um link. Aí, o pessoal está assistindo, espera um pouquinho, ela está falando lá do hospital, agora está falando de trânsito. Qual é essa ligação que você faz? Toda a ligação. Porque nós temos nossos colaboradores que vêm de carro, vêm de moto. Nós temos nossos colaboradores que trabalham, né? Nossos motoristas, nossos mensageiros que vão captar ali doações junto ao telemarketing e fazem o uso de moto, né? E nós temos os motoristas. Então, só para te dar um padrão, assim, de um ano que eu fiz um quantitativo, que nós fizemos um quantitativo ali no SESMIT, nós tivemos 10 pessoas que ficaram afastadas ou tiveram acidente de trajeto, vindo trabalhar ou acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Existem muitas siglas, você acabou de falar SESMIT, e eles falam EPI. O que é EPI, o que é SESMIT e aonde isso vem de encontro com as pessoas que aqui trabalham? Então, o SESMIT nada mais é que é um setor
que trabalha ali com a parte de segurança e medicina do trabalho. Então nós temos aqui dentro do hospital, ele é um dimensionamento conforme a NR4. E aqui nós temos o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, 3 técnicos e a enfermeira do trabalho. O EPI é o equipamento de proteção individual, seu Wilson. Então o que acontece? Nós fornecemos esse EPI para os funcionários e eles fazem essa paramentação. Então, aqui como tem muito químio, né? Coloca o OPCAM, então lembra de quimioterapia, do câncer. Então é a máscara, o avental, a luva, a touquinha ali, para eles poderem estar fazendo esse atendimento ao paciente. Você como engenheiro do trabalho e um médico do trabalho, vocês têm vamos dizer, uma constância de acompanhamento, porque quando querem os funcionários dar um jeitinho brasileiro, qual que é a sua reação? Como é que vocês fazem? Normalmente eu tenho a fala assim que tem alguém esperando por eles lá fora. Então, se eles não cuidar, a nossa função é orientar. Orientativo. Treinamentos, capacitações, pessoas que entraram, que acabaram a sua formação agora e não sabem fazer essa paramentação. Então, como colocar uma máscara, como colocar, né, uma luva, a touca, o avental ali. Então, essa paramentação para eles poderem estar fazendo esse atendimento. Mas vai dele ter essa consciência, se ele não utilizar, ele pode ter uma doença lá na frente. Vocês fazem um trabalho também de relacionamento, às vezes aconselhamento e toda essa parte de engenharia vocês estão sempre fazendo. É aceitável o grupo que vem trabalhar hoje, vamos dizer, já é melhor? Olha, você tem que ser feito assim por questões de segurança. Como é que é essa aceitação? Eu falo assim que é um trabalho de formiguinha, né? Então, não depende só nós que estamos ali meio SESMIT, né? Junto conosco nós temos a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. E mais os diretores, os supervisores que passam essa orientação. Então nós somos apenas 4, 5 pessoas que estamos ali, mas se o supervisor, principalmente o enfermeiro que está ali, né, ativa, o supervisor que está na parte assistencial ali, que presta esse atendimento para os demais colaboradores, ele também se colocar que faz necessário esse cuidado, pode ter certeza que a gente vai reduzir muito mais os acidentes. Principalmente dentro do hospital, que evita até a infecção, né? Que é uma coisa que nós temos a circulação de pessoas boas e pessoas doentes. Então, tudo isso, dado a segurança, é melhor e é um hospital com qualidade, principalmente aqui, que é oncológico, né, Jaqueline? Sim. Qual é a recomendação? Não. Qual é a orientação que você deixa para quem está nos assistindo, desde casa até o trabalho? Segurança. Segurança. Primeiramente, você fazer aquele checklist que a gente tanto fala, né? Pensando em Maio Amarelo, então, como que está seu carro? Você coloca o cinto? Você deixa seu celular de lado? Você presta atenção, porque esse ano, 2026, a conscientização de Maio Amarelo é o trânsito, né? Você enxergar o outro é salvar vidas. Como que você está vindo até seu trabalho? Como você está se paramentando para trabalhar? Então, lembre, né, aquilo que eu já falei, que você tem alguém esperando lá fora depois de tudo isso. Atenção, Cascavel! Vem aí a primeira corrida da bondade. Troféu Bela Casa e Okada. Dia 4 de junho, com largada às 5 da tarde, na Avenida JK, ao lado da Prefeitura. Com percursos de 5 e 10 quilômetros. Mais do que correr, é fazer o bem. Chame os amigos, reúna a família e participe. Inscrições no Instagram, @VelhoOesteOficial. Informações nas redes sociais Tarobá e Tarobá FM Cascavel. Primeira corrida da bondade. Sua participação faz a diferença. Realização Tarobá. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não sai daí não, voltamos já já. E agora vamos falar de saúde ocular para vocês, gente. O glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E até 2040 deve atingir mais de 111 milhões de pessoas. Diante desse cenário, fica a pergunta: o glaucoma tem cura? Quem explica é a oftalmologista do Hospital de Olhos de Cascavel, doutora Letícia Cantelli Daudi. Ano após ano, vocês me vêm aqui falando sobre glaucoma. Eu já estou aqui em Cascavel tem 20 anos, trabalhando aqui no Hospital de Olhos,
E ano após ano, no mês de maio, tô aqui falando de glaucoma para vocês. É um mês de conscientização nacional da doença, mas é uma sementinha que eu acabo plantando em cada um de vocês para vocês terem consciência de que podem ter glaucoma, precisa vir no médico para conversar com seus amigos, para conversar com seus familiares e se prevenir. Então é um mês que a gente dedica à informação, mas isso a gente tem o ano todo. Então, todo ano, maio, é comemorado o mês nacional de combate ao glaucoma. E o dia específico disso é 26 de maio. E ano após ano, vou estar aqui lembrando vocês. Se você tem glaucoma ou conhece alguém com a doença, o cuidado precisa ser contínuo. Mantenha um acompanhamento oftalmológico em dia. Agende sua avaliação pelo QR Code na tela. Muito bem, estamos aqui no Hospital Policlínica Unimed. Como sempre, inovando e colocando à disposição de Cascavel e região o que há de melhor na medicina. Um dos grandes médicos que faz parte dessa equipe, Dr. Luiz de Castro Bastos, que é cardiologista, vai explicar para nós hoje equipamentos que você nem imagina, mas já está aqui à sua disposição. Talvez você questione assim, mas por que não usa direto? Porque são equipamentos caríssimos, né? Mas está à sua disposição. Tudo depende de conversa, tudo depende de uma indicação médica para você usá-los, né? São alguns termos que a gente não conhece, mas vamos falar sobre o Shockwave e vamos falar sobre a segunda alterectomia orbital. O que é isso? Ele vai explicar para nós e você vai entender por que o Hospital Policlínica Unimed é um dos melhores do sul do Brasil. Dr. Bastos, é um prazer estar contigo mais uma vez. Muito obrigado por nos receber. E eu gostaria que você falasse dessas duas inovações que acontecem no mundo, mas aqui na Policlínica já tem. Como está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Wilson. Muito bem. Sempre é um prazer enorme falar com você e com a empresa TV Tarobá que você representa, né? E essas atualizações, elas são extremamente importantes dentro da cardiologia intervencionista. Certo. Porque ajuda o profissional a fazer um trabalho de altíssimo nível sem um prejuízo para o paciente, com um resultado melhor. Então essas duas tecnologias já estão disponíveis. Como você falou, são equipamentos sofisticados, equipamentos que são caros, não são equipamentos baratos, então nem todos os convênios autorizam. E não são para todos os casos, são casos específicos, né? Você não usa discriminadamente. Então o primeiro, eu vou colocar a imagem aqui para você. Sim. É usado quando? Quando você tem dentro da artéria do coração uma quantidade enorme de cálcio. O cálcio endurece a artéria. Sim. Dificulta você colocar um balão para poder abrir bem a artéria e depois colocar um stent ou mais. Certo? Então essas duas tecnologias, elas fragmentam, elas rompem o cálcio sem provocar um dano na artéria, permitindo então que você trabalhe de maneira muito mais segura, mais tranquila, com um resultado melhor. Então aqui primeiro eu vou mostrar o Shockwave. O que é o Shockwave? É um cateter que você coloca dentro da artéria e ele tem então um balãozinho. Você insufla esse balão com baixa pressão para não machucar a artéria, e esse balão entrando em contato com a parede, aqui onde você vê branco, é a quantidade de cálcio. Ele vai emitindo ondas de choque. Ondas de choque. Por isso que o nome é chamado Shockwave. Essas ondas de choque, elas vão fragmentando e vão rompendo o cálcio. E com o balãozinho, isso vai abrindo caminho para você conseguir deixar a artéria de uma forma mais uniforme. Sim. E assim você consegue colocar o stent com um resultado melhor. Essas ondas de choques, elas são usadas de maneira muito padronizadas, com um padrão específico para a artéria coronária, que ela pode ser usada onda de choque em outros lugares. Certo. E à medida que ele vai emitindo a onda de choque, vai fragmentando, né? A onda de choque vai rompendo o cálcio. E o cálcio vai, portanto, à medida que ele vai fragmentando e à medida que o balão vai comprimindo, ele abre caminho, permitindo, portanto, que você faça uma abertura adequada da artéria e, consequentemente, você coloca o stent e expande ele de maneira bem objetiva, ocupando todo o interior do vaso.
nesse tipo de trabalho, você consegue então fazer uma abertura maior e o cálcio não vai prejudicar, porque quando o cálcio ele endurece muito a artéria, você não consegue expandir a malha metálica. E fazendo esse trabalho, você consegue abrir caminho e, consequentemente, deixar a artéria de maneira uniforme e assim você consegue fazer a abertura dela. Vocês estão vendo? Veja bem, está mostrando para vocês, ele explicando e falando como é esse procedimento. E realmente é perfeito. E o segundo procedimento? Porque antigamente se usava aquele rotablator, que é um procedimento seguro que se faz, mas esses são tecnologias mais avançadas que dispensam todo aquele aparato que se usa para fazer o... E aqui nós temos... Sim. A orbital. É o mesmo processo, só que em vez de ser um balão estufado com ondas de choque, é uma espécie de broca com diamante. Entendi. À medida que você vai rodando, ela vai comendo, digamos assim, ela vai fragmentando e vai eliminando o cálcio. Puxa vida. Então, as partículas do cálcio que são rompidas, elas são eliminadas pela corrente sanguínea. Certo. E elas são, nós vamos ver aqui no vídeo, elas são menores que uma hemácia. Isso que é interessante. Isso é muito importante porque não vai criar trombose lá na frente. Então, repare bem, à medida que ele vai passando, ele vai rompendo o cálcio. E à medida que você dá uma velocidade maior ou menor, você consegue abrir plenamente tudo. Então repare bem aqui, olha o tamanho da célula, olha o tamanho da partícula. A partícula é bem menor, então não há risco dessa partícula criar obstrução a jusante, né? Doutor Bastos, qual que é o tempo em média de um processo desse feito aqui na policlínica? Esse aqui é um procedimento extremamente rápido, você leva 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos. 30 minutos, 15 minutos? Você faz isso. Agora, não é usado em todos os pacientes. Esse procedimento ele é usado em artérias que são extremamente calcificadas, onde o resultado sem essa tecnologia não é tão bom. Isso é só no paciente, só não? Ou seria mais acontecimento nos pacientes da idade elevada? Então, às vezes você tem um paciente com idade menos elevada e tem bastante calcificação. Então, não é necessariamente a idade mais elevada. Existe uma predisposição individual. Mas geralmente são pacientes acima de 50 anos. 50 anos. Mas é mais frequente nos pacientes de 70, 80 ou até 90 anos. Aí o resultado é altamente positivo. O resultado é... Então, antigamente, você tinha muita dificuldade de abrir essas artérias. Então, esses dois procedimentos, o shockwave e a aterectomia orbital, elas são disponíveis. É como eu lhe falei, são procedimentos que são caros, o material é sofisticado demais, né? E nem todo convênio assume. Assume. Uma das alegações do convênio é que é material experimental. Na realidade, não é experimental. Isso, quando é liberado pelo FDA nos Estados Unidos, isso já está aprovado, já tem estudos randomizados que balizam a utilização desse material. Então, e nós temos aqui na Policlínica, por todos os colegas que trabalham aqui, a possibilidade de usar mais essa tecnologia e dar um resultado melhor para todos os pacientes que precisam desse tratamento. Tá aí, vocês estão entendendo o que é o Hospital Policlínica Unimed? Essa grandiosidade, trazendo para os pacientes da região, através dos nossos médicos aqui. Está lá nos Estados Unidos, já está aqui. Tudo isso acontecendo, porque eu sempre digo a grande verdade. Aqui em Cascavel, a medicina tem gente que faz. Doutor, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, por essa explicação. Disponha sempre da gente. Agradeço muito a oportunidade de mostrar essa nova tecnologia aos seus telespectadores. Felicidades a você, a toda a diretoria, né, da Policlínica Unimed, que está fazendo o melhor pensando em você. Ô Lília, você tem um recadinho para nós aí dos produtos da LAR? Fala para nós. E agora, gente, eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da LAR. Você sabe como a praticidade faz diferença no dia a dia, não é? Principalmente na hora de preparar as refeições. E é aí que entra o peito de frango IQF da LAR. Com um congelamento rápido e individual, os pedaços ficam soltinhos, facilitando o uso e evitando o desperdício. E agora, ele também está com novas embalagens, mais modernas. É a LAR evoluindo por fora, mas mantendo por dentro aquilo que todo mundo já conhece. Um produto confiável, versátil
e que ajuda no preparo de várias receitas. No almoço pede, no lanchinho se repete. Churrasco ninguém compete, tem frango, tem que selar. Pode ser peito, pode ser a sobrecoxa, coxinha, linguiça, uísque, sassami, se é frango é lá. É empanado, assado, frito ou grelhado. Vem com a gente, tem no app e no mercado. Vai no forno, frigideira, na airfryer. Que delícia pra juntar toda a família e celebrar. Se o frango é bom, é frango lá. Se é frango, é lar. Então, na próxima compra, viu as novas embalagens do peito de frango IQF Lar? Então pode levar. Se é frango, é lá. E este foi mais um programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Obrigado por ter ficado conosco até agora e continue sintonizado na sua TV Tarobá, porque aqui tem Gente que Faz. Até sábado que vem.